Opa! Boa noite. Aguardando Nani Krieger. Nani Krieger. Alô, Nani. Ô Júnior. Como é, Junião? Tá da onde? Tá da Índia? Ó, tá pilhada, hein? Yes, estou. Boa. Ready for action. Hoje eu tenho canetinha, lápis, sparkling, tudo combinando. Boa noite. Vambora. E aí, tá famoso do Instagram já? Tchim, parei. Aê. Tchim. Tá virando uma tradição, hein? Tchim no início da Tá live. virando, tá virando uma tradição. Bora que eu tô muito doido hoje. Yes! Também tô muito doida hoje. Taca-lhe pau, Marco Velho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto, Ionara, Lu, Ana, Mariana. Hoje vamos falar... Chegou a ver o que deu o pulo lá? Ah, caramba! Sim, assim, eu acho que não deu tempo. Não deu tempo. A gente Não, fez o pulo muito em cima. eu vi, Seja não vi sincero. a hora que eu vi era a parte das escolhas. Yes! Era o que eu queria. Porque assim, ó, deixa eu explicar, gente. Tudo bem, Roberto? Não sei se Assim, virou, ó. não sei se virou. Bah, amanhã só que a gente vai ver. Mas daí também qualquer coisa fica pra live da semana que vem. Tu Isso. sabe que a gente tava na dúvida se a gente fazia live sobre as metáforas, né? Falar sobre o tema metáforas. E durante a semana eu conversei com o Fábio um lance e daí eu falei, Fábio, tá, que parte que é a nossa escolha, quando que a escolha é nossa e quando que é, tipo, o universo está agindo, entregue para o universo, gratidão para o universo. Daí o Fábio chega e vira e fala, isso é um bom tema para uma live. Eu falei, bom, então vamos para uma live. Então hoje o tema é esse. Quando que a escolha é nossa, a ação é nossa, e quando vem esse papo de não, deixa que o universo está agindo. Não Vai que é tua, sei. Tafarel. Boa noite, obrigado e até a próxima. Não, claro que a gente não tem como saber isso. Eu tinha que chamar a Lisier para estar aqui com a gente, Pois apitando é. nesse assunto. Então, Mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Quando eu falei, a gente não. Quando que é a nossa escolha, a nossa ação, o que é a nossa responsabilidade, o que não é. Entende? então, a escolha, na minha opinião, é sempre nossa, tá? Tem sempre escolha e um tema frequente nas nossas lives é comentar que o grande poder do ser humano é o poder de escolher. Não só aquilo que a gente vai beber, aquilo que a gente vai comer ou aquilo que a gente vai fazer, mas assim, aquilo que a gente vai acreditar, aquilo que a gente vai dar valor, os nossos valores, o nosso mindset, tudo isso é escolha. Às vezes eu ouço as pessoas falarem, eu sou assim. Sim, tu é assim, mas tu é assim porque tu quer, porque quando tu nasceu tu não era assim, e foram as coisas da vida e as coisas que tu optou acreditar, valorizar, né, as filosofias que tu resolveu assumir para tua vida, as metáforas, né, que tu usa para tua vida, é que moldaram o teu ser. Então tu é assim, basicamente, porque tu quer. Tá. Sejam Certo? essas escolhas conscientes ou inconscientes. Sim, exatamente. E, na minha opinião, o processo de desenvolvimento pessoal é trazer consciência. Correto. Entendeu? Concordo. É trazer consciência. Mesmo que seja para dizer,
ok, eu sou assim e eu gosto de ser assim, eu prefiro ser assim, ou por agora eu sou assim, entendeu? Porque também, imagina que tem uma característica em ti que tu não gosta, mas pode não ser prioridade para te mudar agora, né? Porque tu tá num processo Uhum. evolutivo, num processo de aprendizado, fazendo várias coisas, e pode ser que não seja a hora de tu mudar porque tu tá trabalhando outras coisas, entendeu? Não acho que seja saudável a pessoa não mudar por preguiça, ou não mudar porque eu sou assim. Porque eu sou assim não existe. Quer dizer, existe, tu é assim, mas eu sou assim porque eu quero ser assim. Não é eu Porque sou eu assim. escolho continuar assim. Exatamente, exatamente. Então, a parte das escolhas, o que acontece? Naquilo que eu acredito, é tudo uma questão de cocriação, tá? A gente vem para cá e a gente vai seguir um plano pré-determinado que a gente não conhece, certo? Na verdade, a gente escolheu, mas a gente não conhece. E aí, tu vai atrair e tu vai propiciar na tua vida as coisas que tu precisas para aprender, para vivenciar aquilo, para evoluir. Então, na verdade, tudo são escolhas, mas daí a gente volta para a questão do ego, que é, porque a grande questão é a frustração, né? Ai, o universo está providenciando. Talvez não, né? Talvez não, mas talvez não, porque seja exatamente isso que tu esteja precisando, entende? Uhum, entendo. Passar por essa frustração pode ser o aprendizado. E esse Então, aprendizado agora está sendo aprendizado, daqui a pouco, mais na frente, está sendo ferramenta de uso ativo para uma outra necessidade que tu vier e que vier se apresentar. exatamente. É assim, quando eu acho que quando a gente incorpora uma lição, né, muda de alguma forma e aquilo nos transforma por dentro, depois outras coisas virão, né? Quer dizer, talvez um dia um de nós ou nós dois vamos ter chegar naquele estado de iluminação ou de nirvana ou de whatever em que não haverá sofrimento, a gente não vai sofrer, não vai se preocupar e vai estar tudo bem o tempo todo. Até lá, a gente vai provavelmente resolver uma coisa para quando depois que tiver essa coisa resolvida, vai aparecer outra para resolver, né? Porque as, as explicações são simples, mas não são tão simples quanto a vida. A vida é um pouco mais complicada que isso, né? Tá. O manter. Deixa eu só dar um pause aqui para contextualizar. O pessoal entrou uns 10 aí, todos juntos. Pessoal, hoje, boa noite, a gente vai falar, a gente está falando sobre escolhas. Qual a parte que nos cabe? E eu fiz uma brincadeira no início, né? Ah, o que que é o universo conspirando? O que que é parte do universo? Como é que a gente encara isso, né? Uhum, Sim, a gente é responsável pelas nossas escolhas, acredito muito nisso. E a gente, quanto mais autoconhecimento a gente tiver e quão maior for a nossa caixinha de ferramentas para conseguir agir e atuar nessas transformações, nesse autoconhecimento e nas escolhas, né? Melhor vai ser e mais fácil, talvez mais eficiente vai ser. Então, hoje a gente está falando sobre escolhas. E o Fábio estava falando que acredita que sim, a gente vem a partir de uma história de cocriação, a gente vem para cumprir algumas coisas e que as uhum. dificuldades vão se apresentando e que se apresentam e a gente usa aquilo ali e que ali adiante, a partir daquele aprendizado, a gente vai internalizar aquilo ali ou não, né? A gente vai aprender com aquilo e segue o baile. Continua, Fábio. Exatamente isso. Eu acho que.
tudo passa por um aprendizado, certo? E digamos, a teoria não é tão complicada quanto isso, mas a prática é. Quando é que tu deve flexibilizar, né? E quando é que tu deve manter uma posição firme? Por exemplo, não é uma questão muito fácil. Não é, Não. não é uma questão muito fácil. Então, por mais que a gente diga assim, a gente tem que ser flexível, não sei o quê, por outro lado, do outro lado do ser flexível existe. Eu tenho que manter os meus valores, eu tenho que manter os meus padrões, eu tenho que manter as coisas que eu acho importante, eu tenho que manter o meu caráter. Por exemplo, eu não acho que, por exemplo, que eu seja elemento regulador, nem agente de justiça de nada. Portanto, se alguma pessoa está fazendo, Nani, você Ué, está aí? caí. Caí? Peraí. Não. O Voltei. que Ué, que estranho. aconteceu? Tá, continua. Se Apagou a a luz. gente. Não. Eu não acho que eu tenha que ser agente regulador, eu não acho que eu tenha que ser um justiceiro, nem nada disso. Uhum. Então, a minha pergunta é, por exemplo, até que ponto, quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu tenho que intervir com essa pessoa? Uhum. Percebe? Então, existe um equilíbrio aqui delicado entre, por exemplo, a flexibilização e o manter o padrão, né? Se eu vejo uma pessoa Porque daqui a jogando pouco lixo no chão, daqui a pouco tu flexibiliza tanto que tu perde a tua própria essência, né? sabe que isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo o practitioner em PNL, e aí eu aprendi o mapa não é território. Ah, olha aí, ó, E tá voltando de novo o negócio. Tá, continua. o mapa não é território. E aí aquilo foi uma baita ficha que caiu, né? Pô, é verdade, cara, cada pessoa tem a sua vivência, enfim, a sua história, não é tão simples assim. Aquela história do é óbvio, não é nada óbvio, entendeu? Aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Depois tem um outro conceito da PNL, um outro pressuposto, que existe sempre uma intenção positiva por detrás de qualquer ação, certo? Bah, Seja esse ela. aí tu falou. Lembra que tu falou do negócio do ladrão, não sei o quê? Eu falei, meu, que absurdo, como isso, não sei o quê. Exatamente. Parece que hoje um cara esfaqueou o Bolsonaro, né? Quem está no Brasil pode me dizer, eu não leio notícia, mas já soube disso. Eu não tem nada a ver com o meu posicionamento político, tá? Esfaquear uma pessoa, para mim, é uma coisa hedionda, certo? Mas, se a gente for analisar o que essa pessoa fez, há uma intenção positiva por trás da ação dela. Por mais que, obviamente, não estou defendendo que esfaquear, seja quem for, seja uma ação correta, mas era a melhor opção que ele tinha para o momento, certo? Então, não é tão simples assim. E quando eu aprendi isso, eu falei, cara, tá aí a fórmula da felicidade. Afinal de contas, é muito melhor ser feliz do que estar certo, certo? Tá, e daí chegou a Ramoma que tu falou, ih, não é bem assim. Só que chegou um momento em que eu percebi que eu estava vendendo meu valor, Pois é. entendeu? Porque lembra uma vez que a gente. Eu não me lembro se foi contigo que eu falei, Fábio. Que a gente falou assim: a gente ou concorda tanto, ou releva tanto, que daqui a pouco a gente tá passando a mensagem de que a gente tá ok com aquilo. E não é verdade, né? Nem sempre a gente tá ok, nem sempre. E acho que sim, a gente tem que se posicionar quando a gente não tá ok, né? Porque ali a gente tá passando o recado e tá É. selecionando. Eu diria que a gente, hoje, eu acho que eu sou mais equilibrado do que eu era naquela época. Então, o que eu acho
é que eu seleciono melhor as minhas batalhas, Aham, entendeu? Porque entendi. todo confronto, né, quando a pessoa faz uma coisa que tu não gosta, ou faz uma, enfim, te afronta, ou ofende um valor teu, na minha opinião, acho que tem que pesar. Vale a pena aquele confronto? Porque imagina, eu vejo uma pessoa aqui na frente do meu prédio jogando um lixo no chão. E aí eu digo assim, cara, isso me ofende, lixo no chão, isso, né? E aí ô fulano, junta isso. Então, tu faz isso na tua casa, não sei o quê. Será que aquela pessoa vai aprender? Ou será que aquela pessoa vai talvez se envergonhar? Ou da próxima vez, tu acha que da próxima vez ela vai pensar assim, ah, ele tinha razão, né? Não se joga lixo no chão. Ou será que na próxima vez ela simplesmente vai cuidar para ver se não tem alguém olhando para jogar lixo no chão? Entendeu? Então, para mim, nesse caso, mais vale ok, a pessoa jogou lixo no chão, eu vou ali junto e boto no Uhum. lixo. Tu acaba Eu canto. resolvendo e muitas vezes o teu próprio exemplo tu vai estar ensinando. Às vezes Por exemplo, mais do que a missa que tu vai dar no cara lá, a tua ação muitas vezes fala muito mais. na praia, tem algumas praias aqui que são que acabam por ficar bem sujas, assim, as praias mais populares, as praias mais, enfim, mais reservadas, ou assim, que o acesso é para pessoas assim de um nível cultural, digamos assim, um pouco mais elevado, costumam ser mais limpas. E sempre que Hum, eu saio para caminhar com as crianças, eu procuro juntar lixo que eu vou encontrando, assim, aqueles que eu consigo carregar no bolso, pelo menos, que é uma forma de contributo, por um lado, é um pouquinho que eu posso fazer, mas por outro lado, eles sempre me perguntam, pai, por que que tu está juntando esse lixo? viu? Eu te Entendeu? falei. O exemplo arrasta. E aí eu falo, ah, meu filho, porque a praia tá suja e a praia não pode estar suja. Assim, ah, mas esse lixo não é teu. O lixo não, mas a praia é. A praia é nossa. Entendeu? E não digo para eles, olha, junta o lixo dos outros, não falo nada disso. Entendeu? Eu acho que a minha ajuda nesse caso é muito melhor eu atuando de forma positiva em cima de quem eu consigo. Entendeu? Não, Sim. não acho que eu chamar a atenção de uma pessoa que eu não conheço vá educar essa pessoa, Uhum, entende? uhum. Eu acho que Então isso tu vai faz uma envergonhar. escolha, tu faz uma escolha de ação, mas uma escolha de ação que não vai interferir diretamente naquela tua possível indisposição para com o outro. É uma É, forma de escolha. é claro que algumas vezes, né, Nani, eu sou confrontado com coisas que eu acho errado, de pessoas que eu tenho que me relacionar diretamente, e daí, com essas, eu me expresso. E aí, aqui, pronto, existem formas de colocar a questão consoante a pessoa, consoante a situação, que vai ter mais ou menos efeito, né? Por exemplo, uma forma muito positiva de dar um feedback para uma pessoa assim que a gente não tem muita intimidade é fazer um sanduíche que a gente chama, né? Tu vai dizer para a pessoa, imagina, eu assisto a tua live e aí tu me pergunta, o que tu achou da minha live? Daí eu falar, se eu tenho alguma coisa que eu acho que tu Tu deveria quer falar a corrigir, verdade? Tu quer que eu te diga a não, verdade ou tu quer que eu diga. é, é um bocado isso. Mas olha, eu não sou, eu prefiro me calar do que dizer uma mentira, né? Então é assim, Nani, eu achei que a tua ideia de fazer uma live é genial, porque eu acho que isso é a tua cara. Estou sendo completamente sincero, certo? Uhum, uhum. E
se tu se preocupar em ser pontual no horário de início e no horário de fim, a tua live vai ficar ainda melhor. E para mim, o ponto alto são os temas que tu escolhes. Eu tenho um elogio, eu tenho uma crítica e eu tenho um elogio, eu tenho um sanduíche. Certo? Com o... Eu já ouvi isso aí em algum lugar. Chama feedback sanduíche. Feedback sanduíche. Mas tem uma coisa assim, ó. Tipo, faz carinho, dá um tapa, faz carinho. Negócio assim. Né? Fala um elogio, daí dá uma lapada e termina com elogio. Mas repara o seguinte, tem algumas coisas aqui da técnica que eu aprendi, eu depois estudei mais um pouco e aprendi outras coisas que eu juntei nessa técnica. Oi, Kátia, tudo bem? Que é o seguinte, se eu disser assim pra ti, eu vou te dizer exatamente a mesma coisa, eu vou estragar tudo, quer ver? Nani, pô, que a tua ideia de fazer live é genial. Pô, a tua cara fazer isso. Mas não usa o mas. Cara, isso é muito de gaúcho. O gaúcho é ótimo, mas gaúcho usa demais isso. Mas significa o seguinte, sabe tudo que eu acabei de falar? Esquece que era só uma tradução para tu me ouvir, entendeu? Não é mas, é e. Não, a tua live é top, não sei o que, sei o que. E se tu conseguir ser bem pontual no teu horário, aí vai ficar impecável. E o melhor são os temas que tu escolhe. Gente, isso é muito bom para comunicar. Isso é demais. Tu dá o teu recado, mas tu também consegue acessar a pessoa. Isso faz toda a diferença. Porque daí tu mostra o que tu veio. Tu consegue transmitir o que tu tá... A tua crítica. Óbvio. E assim, naturalmente, se eu não acho que a tua ideia de fazer uma live seja uma boa, eu não vou usar isso. Sim, claro. Porque é muito importante eu ser sincero. Assim, Nani, pô, eu admiro um monte a tua coragem de estar fazendo uma live. Por exemplo, entendeu? Nani, pô, com a vida ocupada que tu tem, é incrível que tu esteja conseguindo separar um tempo para fazer uma live. Entendeu? Achar alguma coisa boa para falar antes de dar a tua crítica, conectado com um e não com um mas. E depois dizer, no final ainda, qual é o ponto alto daquilo que a pessoa está fazendo. Nesse caso, tu está dando vários reconhecimentos e tu não entra como uma crítica, entra como uma dica, né? Uma melhoria daquilo que já é bom. E aí uma observação, né? Tá receptiva. A pessoa tá receptiva. Ela já baixou a guarda, né? Ela já baixou a guarda. Imagina, o cara joga papel, enfim, vou dar o feedback pro cara aqui na frente de casa. Cara, que legal que tu tá passeando o teu cachorro. E se tu juntar o cocô dele, porra, ia ser fantástico. E o mais legal é que o teu cachorro é um vira-lata adotado. Que show, cara. Tu evitou que um cão fosse morto num canil. Eu poderia tentar dessa forma, daí né? Tu termina com uma ironia, né? Tu tá vendo como não cola quando não é assim sincero, né? Porque dá vontade de uma frigideira no cara e dizer assim, porra, junta merda do cachorro, faz algum... Mas a gente derivou da parte das escolhas. O que é escolha nossa e o que é o universo conspira? Eu acho que é o seguinte, ó, quando a gente está operando no nosso propósito, a gente fica com uma confiança tão grande e fica com uma coisa tão... uma ligação tão forte com o nosso propósito. O que é o propósito? Que é aquele negócio que tu falou de um post teu de tu se sentir apaixonado, se sentir tão seguro do que tu quer, que tu... É isso quando tu se refere ao propósito? Tem a ver com isso também? Não.
Que tu Mais ou falou menos. É um Tá, dos elementos, tá? Mas é assim, ó. tá. O propósito, Nani, é algo. Vou te dar um exemplo de uma coisa que é uma paixão e não é um propósito para mim. O Treino de treino. jiu-jitsu. Por quê? É só meu. Uhum, É para mim, é egoísta, é meu. Não faz parte do meu propósito. Entendeu? É claro que eu entendi. acabo por ajudar pessoas ali naquele meio, mas não é. Entendeu? O propósito, cara, tá acima. Tá fora da gente. É tipo um chamado. O propósito, tu não é nem motivado, porque motivação é um empurrão, certo? O propósito, ele é magnético, tu é puxado. Eu vou para lá. Hoje, eu até comentei isso na live mais cedo com o Thiago, porque uma das coisas do neurocoaching, um dos grandes chans do neurocoaching, que é a formação que ele vai dar, e vai dar aqui em Portugal, é a definição do propósito de vida. E aí eu até perguntei para ele a opinião dele, e o meu exemplo foi mais ou menos assim, ó. É assim que eu sinto o propósito, né? Tá pegando fogo aqui no prédio, tá? E eu tô ajudando a apagar o fogo. Se sou eu que apago o fogo, se chega o bombeiro e apaga o fogo, se é o meu vizinho que apaga o fogo, não me interessa, entendeu? O que eu quero é o fogo apagado. E é assim que eu sinto o propósito. Então é assim, ó, se eu vou ajudar a transformar a Angélica, que eu estou vendo aqui, foi o último comentário. Se eu vou ajudar a transformar a vida da Angélica, certo? Se sou eu que vou fazer isso, ou se eu vou indicar ela para tu fazer isso, ou se eu vou indicar ela para Lisier fazer isso, não me importa muito, entendeu? Se eu estiver conversando com ela e perceber, não, cara, o que a Angélica precisa, na minha opinião, cara, se ela começar a treinar com a Nani, fazer pilates com a Nani, aquilo vai mudar a vida dela. Pô, Angélica, fala com a Nani, não sei o que, entendeu? Por quê? A Nani vai estar apagando o incêndio e para mim tá tudo bem, porque Sim, o propósito é tu tá se chegar, realizando. atingir. Sim, entendi. Ele tá se realizando. Então, quando eu acho Que que é quando a gente, ajudar aquela pessoa. no meu caso, né? Sim. Imagina que eu conheço uma pessoa aqui super legal, que é a Shana, e a Shana descobriu a vida dela cuidando de cães. Ela fez da casa dela um hotel de cães. A, a Kimi, que é a minha cadela, eu adotei com ela. E quando eu vou viajar, fica com ela, com mais outros 10 cães. Ela sai para passear com uma porrada de cachorro que tem na casa dela. E é o propósito da vida dela. Cara, quando ela consegue fazer arranjar uma casa para um cachorro, tipo, ela não precisa ser ela cuidar, percebe? Sim. Ela consegue terceirizar isso, porque o propósito dela não é ela ter 50 cães em casa. O propósito dela é salvar cães de rua. Uhum, uhum. É uma Se coisa ela maior, né? É uma é coisa. muito maior do que Ele a não é, pessoa, e não é específico, né? ele não acaba. Ele é O propósito geral. não Não sei como é que. é, Não sei se é geral, como é que pode dizer. ele, Ele é ele não é amplo. específico. Quando a gente fala de objetivo, né? O objetivo tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser temporal, né? Tem que ser até tal data. Nada disso cabe no propósito. Por quê? Porque eu, a minha vida inteira, vou ajudar a transformar pessoas. Entendeu? Até o meu último dia, enquanto eu tiver saúde ou sanidade mental, eu vou estar ajudando pessoas. Não é eu quero ajudar 1000 pessoas, sabe? Então, é muito maior. O propósito normalmente está ligado com contribuição, com fazer pelos outros, ajudar os outros, dar um contributo para o mundo, né? Existem muitas formas de expressar isso.
e, e é maior. Então, sendo maior que eu, não interessa se sou eu que vou transformar, eu já me sinto super bem. Essa semana, o Alfredo me falou, falei com o Alfredo, e ele assim, pô, obrigado, tu me indicou duas pessoas, não sei o que, não sei o que. Duas pessoas que me procuraram para trabalhar comigo. E eu disse, cara, fala com esse cara aqui primeiro, entendeu? Uhum. Para mim, é como se eu tivesse feito o processo com a pessoa, Sim. porque faz parte. Então, eu acho que quando a gente está nesse caminho, aí as coisas vão se conspirando de uma forma mais construtiva. Quando a gente está fora do caminho, as coisas não estão dando certo, entendeu? Sim, porque daí tu vai continuar a busca, tu vai continuar se debatendo. Tu vai atingir coisas que não são as coisas que tu quer, ou que tu precisa, ou que são muito temporárias. Então, e é engraçado, né? Tu já reparou que tem pessoas que parece que estão sempre na hora certa, no lugar certo? Às vezes, pá, que pessoa Uhum. sortuda. Essa pessoa é sortuda ou essa pessoa consegue mudar a vela mais rápido com relação ao vento? Boa pergunta. Ela Entendeu? consegue. Sim, porque ou ela tem a prática, ou ela tem a manha de perceber que o vento tá mudando. Das duas, uma. Cara, Ou as duas se, juntas. se tu desapegar da necessidade do resultado, tu não vai ficar se questionando por que o vento mudou. O vento mudou, tu vira a vela, entende? E aí tu parece que a coisa flui de uma forma mais natural. E olha que interessante. E aí a gente volta, né? Ah, sou eu, é o universo, que não sei o quê. Cara, espiritualmente, tá, tu tá no caminho certo, sempre. Então, isso que tu tá vivendo era aquilo que tu precisava viver. Então, ao invés de ficar se debatendo, olha de fora, né, um bocadinho e pensa, por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu estou passando isso? O que que disso é responsabilidade minha? O que que é só que é um sistema, né? A gente não vive sozinho, tem outras pessoas. O que que é que eu tenho de responsabilidade ou o que que é responsabilidade que não é minha, que essa outra pessoa está querendo transferir para mim, né? Qual dos arquétipos em mim está falando agora? Ou qual dos arquétipos daquela pessoa está falando comigo agora? Aham. Entendeu? Será que a criança daquela pessoa não está querendo que eu resolva o problema dela? Que eu vá em resgate dela? Entendeu? Sim. Será E que eu não tu estou falando com sabe, a vítima? e sim. E daí tem aquela história. Hoje eu ouvi de uma amiga minha e é a mesma coisa. Ela falou assim: quando a gente tá em paz, o mundo pode estar caindo, que a gente tá firme. E quando a gente tá no propósito, as merdas todas podem acontecer. Porque a gente sabe que a gente tá no caminho certo. E É. eu acho que faz a mesma alusão. E, bom, tu sabe um pouquinho mais profundamente de situações da minha vida e que tu não me vê em desespero, tu não me vê preocupado, tu não me vê chutando pedra e tu não me vê por quê, arrancando os cabelos, não é? Uhum. Porque as coisas têm uma ordem, as coisas têm um porquê, as coisas têm um, uma sequência, e isso que eu estou passando e as coisas que estão acontecendo, elas têm uma razão. E elas Tem têm uma um, razão e também tem uma escolha. têm uma escolha, com toda certeza. Com toda E, tu, certeza. e daí tu escolhe passar por esse processo dessa maneira. Exatamente. Porque tu entende que esse é o meio mais adequado, o meio, enfim, que é para passar.
Então, Certo? vai depender muito da historinha que cada um se conta, né? Ah, isso é uma Isso. escolha minha. Ah, não, isso eu não sei mais o que fazer, não sei o que escolher, vou deixar acontecer. Hum, Entendeu? uma, Ah, ou pegar e falar, ah, não, tá acontecendo porque tem que acontecer. uma má Sabe? decisão é Fica melhor dúbio isso aí, que fica dúbio. uma má decisão é melhor do que uma decisão que não é tua, na minha opinião, né? E tá acontecendo porque tem que acontecer? Absolutamente, com certeza. Só que tu tá percebendo a mensagem é porque o sofrimento existe só para tu aprender que não é preciso sofrer, né? O que que é o sofrimento? Fale mais sobre isso. O que é o sofrimento? O sofrimento é apego, Hum, certo? Tu sofre porque tu tinha uma expectativa sobre alguma coisa que não vai se concretizar, uhum. né? Pode pegar qualquer aspecto da vida, a pessoa é demitida e aí ela está sofrendo. Por quê? Porque ela não esperava ser demitida, ela esperava ter Ó um a Ana emprego, aí. A Oprah entrou, minha amiga. Ana, a gente está né? falando sobre o poder das escolhas hoje. E entendi, seu Fábio Fetter. É Então é verdade? apego. Então tu tá sofrendo porque não queria falar do Fernando. É, sempre vem, né? Sempre vem o personagem. O homem tem umas costas gigantescamente largas. Mas imagina, tu tá sofrendo com com uma atitude dele porque tu esperava que fosse outra, Tá, mas né? deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando para o papo da escolha, né? Quando é que tu se entende agente dessa escolha? Entende? Ou agente do. Então, assim, vai entrar sempre aquela coisa da vítima e do guerreiro. Ah, eu vou partir para cima e vou resolver isso aí. Não é sempre assim, Então, não. E muitas vezes tu se sente o agente e tu não é. Não é tu responsável por resolver muita coisa. Às vezes a tua ação vai dar em nada, entende? é. Mas é porque assim, não existe fórmulas e respostas prontas, né? O que que tu Sim. controla? O que tu pensa, o que tu fala e o que tu faz. E o resto? O O resto resto é, é o que vai surgir disso aí, é consequência. o resto é consequência, entendeu? Às vezes não acontece da pessoa. Imagina, tu tá super bem-humorada, vai falar com a pessoa, mas a outra pessoa tá numa vibe horrível, entendeu? Aí tu controla o estado de humor da outra pessoa, como é que a pessoa Não, tu vai. escolhe como tu vai reagir a isso. Exatamente. É claro, aí, pô, vamos dificultar, né? Que assim é muito simples. Tá, mas então quer dizer, tu pode viver com qualquer pessoa, né? Se tu pode escolher como é que tu vai reagir, mas isso também te consome energia, né? Aham, eu já ia falar isso. Tu não quer estar convivendo com uma pessoa em que 100% do tempo tu tem que ser a esponja que absorve, que se modela, que se, né, por mais que isso seja uma característica interessante, para conviver com uma pessoa em que tu tem que estar 100% do tempo te afinando aquela Te personalidade, ajustando. talvez não seja a pessoa ideal para ti, não é? Talvez não seja. Então, daí E lá daí tá, daí tem volta escolha. aquilo que a Pô, gente falou lá no início da live, né? Que tu começa tanto, e daí volta aquilo que a gente falou no início da live. Tu tem tanto que se ajustar e entender que mapa não é território, entender que nem tudo, todo mundo tem uma boa intenção na ação, não sei das quantas, sempre tem um lado positivo da escolha. E daí tu vai viver nessa coisa do, não, vou me ajustar à situação. Não é assim também. Tem um não é limite isso aí. Tem exato, um não é, limite.
E também não vai ser sempre que a tua ação vai resolver tudo, né? Muitas vezes, se é só o que depende de ti, a chance de acontecer e dar certo, sim. Mas tu não vive numa bolha, né? É, uma coisa que eu aprendi que facilita muito é assim, ouvir mais. Os meus colegas dos cursos de PNL, eu tive muita sorte. Eu nunca gostei muito de grupos, tá? Mas eu tive muita sorte, porque nunca. Esses cursos, Sério? assim, de desenvolvimento pessoal, não, esses cursos de desenvolvimento pessoal, eu nunca dei sorte com o grupo. E aí, quando eu cheguei lá na PNL, era uma coisa que eu queria fazer, e eu disse, pronto, vão ser aqui, quantas horas foram? Eu nem me lembro. 170 horas o primeiro, 160, e mais 160 o segundo, já não me lembro. Foi uma porrada. Aí eu pensei, pô, vamos lá, né? Mais um grupo daqueles. Cara, eu me apaixonei pelo meu grupo no segundo dia que eu tava lá. E, e aí a gente formou um grupo tão forte que quase integralmente nós ingressamos na segunda etapa, que foi no Master. Todos juntos. Então nós ficamos um grupo muito unidos, a gente fala até hoje, temos negócios até hoje, fazemos coisas juntos e tal. E eles sempre falam assim, sempre que a gente ia debater alguma coisa, eu ia falar e alguém me interrompia, sabe, daquela quando tipo duas pessoas vão falar, eu sempre recolho o trem e deixo a pessoa falar. Porque, cara, quando a pessoa falar, depois que ela falou, depois que tu ouviu, tu já não é mais o mesmo. Não, é mesmo. E tu já tem um ponto a mais de informação. Então, até por exemplo, numa discussão, às vezes a gente vem com aquela fome, né, de botar tudo para fora. As 200 palavras. Não, deixa outra pessoa falar, porque, inclusive, das duas, uma. Ou ela vai falar algo que vai te desarmar logo a partida e tu poupa uma discussão. Diz, tá, ok, ela tem razão. Ok, não, tudo bem, tá, ok, obrigado, desculpa, beijo, boa noite. O que é vantajoso. Ou ela vai te dar elementos para tua própria Pra tu argumentação. continuar a tua argumentação. Entendeu? Então é sempre vantajoso não ser a primeira pessoa a falar. Eu aprendi muito isso, cara. Muito, muito, muito. Espera. Tenha paciência. Entendeu? Tenha paciência porque Refina e refina a tua fala. refina. Hoje, um dos temas que a gente propôs foi as metáforas. Eu tenho falado isso lá no nosso grupo sobre as metáforas e elas são importantes, entendeu? São super importantes, porque elas vão definir. Ajudar. Na verdade, ela é aquilo que tu fala várias vezes e que está coberta de razão. Elas são as histórias que a gente conta para nós mesmos, entendeu? Uhum, uhum. E as São formas de metáforas, a gente acessar o nosso cérebro, né? Acessar as nossas ferramentinhas internas. no princípio, era o verbo, não é? É isso que isso Uhum. significa. Tudo começa com a fala, entendeu? Tudo começa com a fala. Então é bem importante a questão das metáforas e a questão da fala, o saber ouvir ativamente, estar Ativamente, presente, empaticamente. empaticamente, perceber o que é que está motivando aquela pessoa, perceber a intenção positiva por detrás daquilo que aquela pessoa está falando, entendeu? Sim. É muito, 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 muito E importante. daí tu entra naquela história de trabalhar o ego, né? Porque daí tu tem que baixar o ego, tu tem que dimerizar o teu ego nessas situações. Porque daí, assim, ó, eu vejo que a maioria das vezes que existem os maus entendidos é porque a pessoa interpreta algo contra si mesma. Não, mas o que a pessoa quis dizer com isso é um absurdo, porque tal coisa. E assim, e não é.
Assim, porque tu acha, porque a pessoa achou aquilo, tu acha que a pessoa vai achar aquilo. Não, gente. Tu não. Essa coisa do pressupor, e daí entra o ego, porque a pessoa se sentiu incomodada. E daí entra aquela coisa do ponto de interrogação. Cara, por que eu me senti incomodado? Será que. E volta, tasca um ponto de interrogação ali. Vai te poupar muita coisa. E não quer dizer que tu tem que engolir aquilo, né? Não é que tu. Não, essa pessoa me ofendeu e eu tenho que ficar quieta. Não. Digere e vai lá. O que tu quis dizer com isso? Dá pano pra manga. Isso é baixa autoestima. Ai. Aquela pessoa, entendeu? Porque a pessoa tem uma visão dela própria tão fraca, ela se dá tão pouco valor que ela acha que os outros estão querendo depreciar ela. Sim, falou entendeu? tudo agora. Ah, tu combinou um almoço com uma amiga e ela não apareceu. Aí a primeira coisa que vem assim, pô, mas que cretina, nem para me avisar, né? Como se de toda a gama de coisas que pode ter acontecido com uma pessoa para ela falhar um compromisso contigo, vai ser o te desrespeitar, né? Que vai acontecer. Não pode ter acabado a bateria do telefone, batido o carro, ter tido uma emergência. E sempre acha que é pessoal, né? Sempre a pessoa acha que é pessoal. Sempre personaliza. Por quê? Baixa autoestima. Isso é baixa autoestima. A pessoa, pô, tinha que fazer isso comigo, não sei o que, tá sempre naquela defensiva. Isso Sim. A pessoa tem que trabalhar a autoestima, né? Mas por quê, cara? Por que ela faria isso comigo? Entendeu? Eu, por acaso, eu tenho um Será que ela escolheria me dar o cano? Volta pra escolha. Eu tenho um grande amigo meu, um cara que é um irmão, já me salvou de várias situações aqui. Cara, ele é o campeão de fazer isso. Mas é dele. O cara combina contigo e já sabe, também já espera, né? Desaparece. Aí uma vez eu tava puto, né? Porque, porra, o cara combinou 3, 4 vezes, aí depois não atende o telefone, aí tu consegue falar com o cara na semana seguinte, não sei o quê. Meu Deus! Aí falei com um amigo nosso em comum, eu falei, bah, velho, eu não sei o que é que se passa com o cara comigo, meu, que ele marca e não aparece, não sei o que, ele, comigo é igual. Comigo é igual. Pô, marquei, fiquei esperando ele no shopping, não sei quanto tempo o cara não apareceu, não sei o que, no outro dia, não sei o que, não sei o que. Assim, ok, efetivamente não é pessoal, é do cara, eu marco com ele, não espero que ele vá. Quando ele vai, porra. Ou nem marca mais também, deixa pro. Se der, deu. Não, isso com certeza. Se antes era uma coisa que eu tava sempre, ei, meu, vamos fazer alguma coisa, vamos almoçar, vamos. Agora já largou pras banhas. Agora, quando eu tenho vontade, eu ligo, e quando o cara não. E quando eu vou, eu já vou à espera que o cara pode não aparecer. Entendeu? Muito sangue doce. Então, isso é outra coisa, cara, que eu acho que é bem legal, né, a gente explorar. Pô, cara, o cara tá fazendo isso, quer me atacar, quer me prejudicar, não me respeita, não sei o que, não sei o que. A pessoa tá projetando a autoimagem dela no outro. Transferindo, né? Tá transferindo, olha só o problemão, né? Então, pá, quanta coisa, né, hoje. A gente queria falar de escolha, mas a gente falou de tantas outras coisas. Mas de todas as lives que a gente fez, quando a gente faz essas que juntam um pedacinho de cada coisa, vai juntando, vai montando o quebra-cabeça, sabe? Vai montando as coisas vão fazendo sentido, sim. E quem nos acompanha já há um tempo vai vendo que vai fazendo sentido. Porque as tuas ferramentas começam a ficar, o teu pool de ferramentas começa a ficar maior. E a tua autopercepção. E a pergunta que eu te faço agora e aí, mas é a escolha da gente ou é o universo? O que tu acha? Do início da nossa conversa para agora?
Eu acho que é a escolha da gente e quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente toca o foda-se pro universo. Aceita, entendeu? Aham. Porque tem muita coisa que a gente não controla, né? Aliás, Aí é que tá. Aí é que tá. a gente controla muito pouca coisa, né? O Aí que a gente essa é a pensa, o que a gente palavra. Lembra que a faz. gente falou sobre isso? Não, nada está sobre o nosso controle. Essa foi a palavra, na verdade. Não era escolha, era Daí, controle. Ah, não, nada está sob o nosso controle, o universo, que não sei o quê. Essa era uma das palavras-chave. e lá tá. E aí a gente volta para a questão do desapego, entendeu? Não é que tu não deseje, não é que tu não anseie, nada disso. Tu deseja, tu anseia, tu vai trabalhar para, mas desapega do resultado, né? E quando o resultado não for aquele que tu tá à espera, ao invés de chamar isso de falha, é na mesma um resultado, não é o resultado que tu queria, Aprendizado. Sim. entendeu? Chama de E aí, aprendizado. exatamente, aprende alguma coisa, percebe o que que deu errado, por que que deu errado, o que que é que tu queria que não está funcionando, é contigo, é uma coisa que tu controla, não controla, entendeu? Tem muita coisa ali Para para estudar. destrinchar, né? E aí, volta duas, três lives para trás, silêncio, né? O que que é que se passou? Entendeu? Vai pensar um pouco, pensar nas possibilidades, né? Ah, o que que a pessoa quis, Percebe. o que que a pessoa quis falar com isso? O que que ela quis dizer? O que será que ela quis dizer, né? Por que será que ela está falando isso? Por que que ela está agindo assim comigo? Não, e outra, né? Quando chega nessa história do desapego, né? Se desapega ao resultado. Tu vai focar no resultado, vai se esforçar para aquilo, mas independente do resultado, se tu entender que tem o aprendizado, tu vai sair ganhando de todo jeito. O Ontem, aprendizado no que deu certo e no que não deu certo. E daí, quando não dá certo, tu fica muito frustrado, muito puto, revoltado, né? Ali que tu tem que parar e fazer o silêncio. Putz, o que é que eu não consegui perceber aí para catar o aprendizado? O que tá ontem eu estava falando falhando? com ela, e a gente estava falando exatamente sobre isso. E o que eu expliquei para ela é o seguinte, ó. O tempo, Nani, não existe. Entendeu? O tempo é uma interpretação nossa, porque a única coisa que existe é o momento presente, o atual. O que passou, já passou, e o que está por vir a gente não sabe, né? A gente prevê. Cara, e como a O, gente desperdiça esse atual, né? o empilhar de momentos atuais é que nos dá a sensação de tempo, E de controle. certo? Portanto, não adianta tu ficar chorando o passado, porque ele já passou. E aí, se tu ficar chorando o passado, tu prolonga aquele momento, né? Te aconteceu uma coisa ruim, tem uma semana, né? E tu fica, por que aconteceu aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Tu tá trazendo para o presente aquela chatice do passado. O que Então, aconteceu? aquilo que era um ponto na tua história virou uma linha, Uhum, certo? E por outro certo. lado, a preocupação com o futuro, né? Que é tu tentar desvendar o que é que vai acontecer de errado daqui para frente, que é E uma daí o coisa, presente passa batido. Que é e o aí o dia, presente passa batido. é a hora que tu pode fazer alguma coisa diferente para o futuro, inclusive, e para mudar essa linha. E o que é que tu tem no presente? Tu tem duas coisas, duas condições. Ou tu tá bem, porque tá acontecendo aquilo que tu queria, e aí tu tá tipo sendo presenteada, show, né? Perfeito. Uhum. Ou tu tá num momento de aprendizado. Legal também, entendeu? Essa visão é que te poupa do sofrimento. Nossa, poupa Claro, muito.
Poupa muito. Claro que vamos resguardar aqui que, Fábio, então o Fábio não sofre. Claro que sofre, tá? Mas é assim, estamos todos em evolução. Em teoria, é isso aí. Pá, tô sofrendo aqui, tá, mas eu tô sofrendo, mas calma. O que é que é para eu aprender com isso? O que é que eu estava Uhum. esperando? E olha, e é um sofrimento ativo, não é um sofrimento passivo. Não é um sofrimento vítima, né? Não é um sofrimento vítima. É um sofrimento, ok, é que nem, beleza, a gente, se tu chutar o canto da mesa com o minguinho, vai doer pra caramba, né? E vai ter o sofrimento. Vai ter o sofrimento. Espera um bocadinho, vai passar, né? Aliás, na semana passada, olha só. Ai, fechou a Meu, porta no dedo ou martelou os dedos? meu Deus. Foi na janela aqui de casa. Ai, Gente do céu. viu estrelinha. Vi, vi a Via Láctea com todas as cores e Cara, dói via tudo muito, extremidade. até gnomos. Então é assim, tá? O sofrimento vai acontecer em determinados momentos, em determinados graus, mas eu acho que olhando dessa forma, olhando como, ok, se não tá como eu quero, tá em aprendizado, certo? Isso poupa muito sofrimento, muito, né? E se calhar Sim, vai até nos preparar para momentos de sofrimento de níveis maiores, de perdas maiores, de frustrações maiores, enfim. Mas é pensar isso, pô, tô aqui, tô aprendendo, entendeu? controle, escolha e presença. Isso, São as principais palavras de hoje. A gente escolhe ficar naquilo, a gente escolhe ser agente da mudança, a gente escolhe entender que a gente não está no controle de tudo sempre. Então a gente escolhe também aprender com as merdas da vida, porque sempre vai ter. Por isso que a gente está aqui. e é por isso que às vezes as coisas acontecem ciclicamente na nossa vida, né? Pô, o cara tá fazendo a mesma de novo, o cara tá batendo com a cabeça na parede igual de novo, só que cada vez mais forte, Até né? aprender. Até. Isso é verdade. Tem gente que fica naquilo que é o chamado mindset fixo, né? Que é a minha razão, eu é que sei e que se lixe. Aham. O que é diferente de um mindset de growth, né? De crescimento, Open, aham. que é eu tô aqui, mas eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso evoluir. Então eu não sou o dono da verdade, vou absorver aqui o que é que está se passando para eu conseguir, né, acumular experiência, acumular conhecimento, acumular força, sei lá, para evoluir. Então, na verdade, as pessoas com mindset fixo são as que mais sofrem, né? São as que mais sofrem. Sim. Acham que o mundo tem que se adaptar a elas. Nossa, cara, eu tinha um colega de trabalho que o cara era demais. O cara era muito legal. O cara ajudava, assim, quando precisava. Tinha que, tinha que dar um toquezinho ali, né? Saber falar com ele direitinho. Mas sabendo falar com ele direitinho, o cara era demais. Mas é assim, flexibilização, bola. Zero. Era do jeito dele, como ele pensava. Qual será que era a frase dele lá do MBTI? Como é que será que conseguiria acessar ele? Eu sei que não é tua responsabilidade, eu sei que não é tua culpa, mas talvez se a gente fizesse assim. Ou tu pode me ajudar com a tua experiência? Como é Não, que será que acessa essa? isso aí, cara. O cara me ajudou muito, 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 muito. Fala, cara, tô com um problema aqui, eu não sei como resolver. Me ajuda. Nossa, mas o cara me ajudou muito. E era um cara que todo mundo dizia, puta, o cara é impossível, não sei o quê. Mentira, o cara me ajudou muito. Só que do jeito dele. Sim, Nani, 15 tá segundos. acabando. Ah, Ah!
Tchau, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Nossa, Valeu a parceria aí. Leca. foi